Olá, estamos aqui de novo para a continuidade do estudo do Livro dos Espíritos. Hoje vamos para o episódio 90. Relembro que este é o principal, digamos assim, livro da filosofia espírita, Livro dos Espíritos de Allan Kardec, escrito em 1860. Mas antes de iniciarmos o estudo, quero pedir ao nosso Mestre Jesus, ao mentor deste trabalho, aos nossos guias espirituais, para podermos ter a paz, a harmonia, o discernimento neste estudo desta obra espírita tão importante para conhecimentos que nós temos que ter, precisamos ter e que iremos ter sobre a nossa vida aqui na Terra e a vida no plano espiritual. Obrigado, Jesus, e que assim seja. Depois, no episódio 89, ficámos na pergunta 681. Relembro, estamos na terceira parte das Leis Morais, capítulo 3 da Lei do Trabalho, e estamos a falar sobre o tema Limite do Trabalho, Repouso. Pergunta 682. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Sem dúvida, o repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Esta foi a resposta do Espírito de Verdade. Então, aqui nesta pergunta 682, nós falamos de quê? De repouso, claro. É que fechamos. Quem trabalha deve obedecer aos limites que a natureza impõe ao esforço. O corpo precisa de descanso, não é? Para recuperar as energias perdidas. Compete, então, ao homem analisar a sua capacidade, e as próprias leis da Terra se inspirarão nesses limites, dividindo as 24 horas em 3 aspectos. 3 aspectos são extremamente importantes para a nossa vida: trabalho, lazer e descanso. Quem deseja sair dessa disciplina pagará caro, desequilibrando a sua saúde. Precisamos ficar atentos como poderei dizer, ao egoísmo e à altura, para que não caiamos nas tentações e venhamos a sofrer as consequências más, as más consequências. A filosofia do trabalho é algo divino. O do lazer é grandioso e o do descanso pelo sono é uma necessidade para que todas as criaturas possam ter mais alegria e esperança de viver. A sociedade atual, com as suas sofisticações, por vezes se esquece do mandamento que veio da época de Moisés, do dever dos filhos para com os pais e destes para com os filhos. Muitas famílias esquecem os seus esteios familiares e às vezes colocando-os à distância para ficarem mais livres do que eles acham ser aborrecimento, esquecendo o dever firmado na consciência. A natureza marca para todos os limites do trabalho, contudo não podemos esquecer de trabalhar no que ela pede do nosso esforço a cada dia.
depois um velhinho de cabelos brancos. Bem, eu também já estou a começar a ter, mas que passa na rua pede nossa cooperação. E qual a diferença dele para com o nosso pai? As vidas sucessivas podem nos dizer que ele já foi nosso tutor noutra época. Quem se interessa pelos seus pais de sangue entende esse interesse para todos os outros pais, mesmo que lhes sejam desconhecidos. Os asilos são organizados para os que passam pela privação de não terem um lar. As creches, espalhadas por todo lado, igualmente têm a missão de amparar os órfãos. Só podemos ajudar essas casas de caridade, fazê-lo com carinho, sem esquecer a nossa visita periódica. Devemos notar e não esquecer o que nos disse o apóstolo Pedro na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Aqui o diabo, vosso adversário, que podemos entender nisto que Pedro mencionou neste capítulo 5, versículo 8, são os espíritos ainda ignorantes. E a ignorância está, de certo modo, ligada à preguiça, por desconhecer o valor do trabalho. Quanto mais pensarmos nas facilidades, mais atraímos entidades deste género, para que nos inspiram dos dois planos da vida para os tipos de desequilíbrios. Nos intervalos dos nossos pensamentos, os espíritos menos esclarecidos transmitem vibrações dos seus desejos. É que os pensamentos são portas que se abrem para o bem e para o mal, dependendo dos nossos sentimentos, das nossas qualidades inerentes à nossa evolução. No entanto, a razão nos defende, mas pode nos defender se ela estiver atenta, vigilante contra a emboscada das trevas. O Espiritismo desinforma desses perigos, de como nos fornece meios e armas de lutar contra eles com sabedoria, mudando a nossa conduta, como nos deu o exemplo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos o que procuramos pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras, pelos nossos atos. Se usamos a inteligência vinculada ao nosso coração, passaremos a procurar com Jesus as companhias iluminadas, onde a verdade é a luz que nos tornará livre. Nós devemos saber o limite tanto do trabalho como do lazer e por conseguinte, não é? Como se diz, por conseguinte, do descanso, das linhas do sono reparador. E vamos passar à pergunta 683. Qual o limite do trabalho? O das forças? Responde o Espírito da Verdade. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Então quer dizer que aqui o limite do trabalho, com base na pergunta de Kardec, e a resposta do Espírito da Verdade é o das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Responde o Espírito. Então aqui falamos do limite do trabalho, não é? Esta pergunta do Livro dos Espíritos é objetiva e abrangente. Qual o limite do trabalho? O Senhor deixa livre o homem para testar o seu raciocínio.
e fazer com que ele cresça. E é da experiência que ele acumula as qualidades nobres para despertar os valores eternos do coração. Deus não poderia fazer tudo para as suas criaturas, pois o espírito perderia o chamado estímulo e não se iria esforçar, não se empenharia na luta, em luta alguma mesmo, pois teria o Pai para fazer tudo por ele. Mas o Pai vai vai deixando os seus filhos cada vez mais livres de acordo com o seu despertamento. Por exemplo, os filhos crescidos, já adultos, devem se esforçar e nesse exercício eles mesmos se salvam pelo empenho que têm cada dia. O limite do trabalho é o das nossas forças, aqui e além. Mas temos liberdade de trabalhar mais, ou menos, pois cada um é que sabe o seu limite. No entanto, não podemos ficar sem operar no que fomos chamados a fazer. Até as crianças trabalham. Um sorriso para os seus pais opera maravilhas. Isso não é trabalho. Um velho cujas as suas forças se desgastaram ao correr dos anos pode trabalhar na sua área, fazendo o que suporta fazer ainda mais onde mora. Apegando-se à compreensão, pois todo lá precisa de mais um pouco de harmonia. A vez está cheia de experiências que podem ser repartidas com os demais da família. Há um idoso bom, amoroso e justo, há sempre lugar para ele ficar e recebe em troca o caminho de todos que convivem com ele no lar. Se Deus deixa inteiramente livre o homem no que tange ao trabalho, devemos respeitar essa liberdade e fazer mais do que o Senhor nos otorgou para realizar. A doutrina dos Espíritos coloca nos ombros dos seus adeptos mais responsabilidades e nos convida para fazer mais do que nós dispomos, mostrando que a caridade é um dever do homem e do Espírito, que somente a caridade nos salva e serve de moeda divina para que possamos entrar no reino da harmonia da consciência. Observemos João, o apóstolo João, que quando anota a palavra de Jesus no capítulo 14, versículo 13, e tudo quando pedires em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. É que importante, não é? Devemos sempre pedir ao Mestre e em nome dele que os céus confiem em nós, dando-nos mais trabalho quanto mais possamos suportar. É que nós tenhamos cuidado com as coisas fáceis. Elas representam um cesto de flor onde se escondem víboras. Aprimoremos o nosso dom de escolha e se já temos liberdade de escolher o trabalho, cuidemos de não querê-lo sem Jesus, procurando se estamos certos naquilo que devemos fazer. Toda a liberdade valiosa carrega consigo a responsabilidade. E vamos passar à pergunta 684 de Allan Kardec. Que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho? A resposta do Espírito da Verdade é o seguinte: isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que imponha aos seus inferiores, porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. Opa! Nesta pergunta 684, então vamos falar do abuso da autoridade.
é que, como está na resposta do Espírito da Verdade, se abusarmos da autoridade, fazendo aos nossos subordinados trabalhar com excesso, responderemos por isso. O comando não é para a violência, e sim para a harmonia do meio onde fomos chamados a operar. Se abusarmos da autoridade, certamente, numa outra etapa da vida, poderemos vir a sermos mandados com o mesmo rigor com o que abusamos dos outros. Essa é a lei da justiça, que opera sem a nossa participação. Queiramos ou não, as leis estão vibrando na vida para educar e disciplinar aqueles que infringem. Todo aquele que tem em suas mãos o poder de mandar responde duramente pelos excessos do seu mando. O abuso da autoridade é sofrimento à vista. É bom que procuremos o Evangelho de Jesus para melhor comandar os subalternos, a reconhecer que eles são nossos irmãos, por vezes passando por duras provas em casa e no trabalho, porque ainda suportar a rigidez do patrão que deveria aliviar esse fardo. Em João, capítulo 15, versículo 14, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Quando a vontade de agredir o que se encontra sob o nosso comando for muito grande, paremos e pensemos o que Jesus faria. Se queremos ser amigos de Jesus, sejamos brandos para com os que já suportam o peso da vida nos ombros frágeis. Em todo o lado cabem os conselhos do Mestre. Convidemo-lo para andar connosco todos os nossos passos, para que não erremos no caminho. Façamos isto e veremos que a felicidade passa a ser a nossa esperança. Clima onde podemos respirar. Para tudo e para todos, Deus fez a lei da misericórdia, dotando o seu Filho maior de poderes para aplicar essa lei de acordo com a infinita fraternidade do seu coração. O que é que precisamos? Precisamos ter energia no nosso posto de mando. Mas nunca nos esqueçamos do amor. Para que essa energia se torne maleável e ensine com justiça. Todos os grandes homens do mundo que abusam do poder se encontram em duras provas. Comem todos o mesmo alimento. Se encontram, digamos, se encontram comendo o mesmo alimento que impuseram aos seus inferiores. Não brinquemos com as leis de Deus, elas vibram pelo seu poder, em todas as coisas e em todos os sentimentos, obedecendo à vontade que o soberano criou. Lembremos o ensinamento do filósofo: conhece-te a ti mesmo, porque conhecendo a si mesmo, o espírito passa a ser tolerante com as fraquezas alheias e compassivo com os ignorantes. Se é nosso saber ensinar-lhes, façamos com benevolência. O abuso da autoridade é malevolência em todos os sentidos, quer seja dentro do lar. É preciso que vejamos que todos têm deveres, mas todos igualmente têm direitos. Quem transgride a lei de Deus passa a ser carrasco de si mesmo. Não esqueçamos. E vamos passar à pergunta 685. Tem o homem o direito de repousar na velhice? Sim, responde o Espírito da Verdade. Que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Kardec reforça a pergunta com: mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode?
E a resposta é a seguinte: o forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei da caridade. Allan Kardec faz um comentário sobre esta pergunta. Não basta se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover à sua existência por meio do trabalho encontre em se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando generaliza a suspensão do trabalho, assume as proporções de um flagelo, quase miséria. A ciência económica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio seja possível estabelecer-se, sofrerá muitas intermitências, durante a qual não deixa o trabalhador de ter que viver. Há um elemento que se não costuma fazer pesar no balanço, e sem ter a ciência económica não passa na simbostoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim à que consiste na arte de formar os caráteres, à que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Considerando a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freios e entregues aos seus próprios instintos, será de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a previdência são duas chagas que só a educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. O comentário de Kardec é bem claro, no meu entender, mas contudo, aqui nesta pergunta 685, falamos de algo que, infelizmente, nos nossos tempos, não é tão, como eu dizer, não está a ser tão bem praticada. Aqui falamos do direito à velhice. O direito na velhice. Vamos lá ver. O homem idoso tem o direito de viver no meio da sociedade, porque ele já deu a contribuição das suas forças e do que aprendeu no preparo àqueles que com ele convivem. E certamente que o idoso que não tem nem com quem viver tem o direito de ser amparado pelo Estado, que para isso acumula recursos fornecidos da sociedade. Todo esse Estado deve ser um socialismo. E ele vive às expensas da sociedade. No entanto, o que devemos crer é que quando o socialismo tem a base os sentimentos de Jesus, não há dúvida que nele se estabelece a harmonia. E os seus cooperadores vivem felizes. Se atualmente não existe esse modo de viver, nós temos que acreditar que amanhã vai existir outro caminho. Porque Jesus disse com propriedade: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem não passa por mim não entrará no reino dos céus.
é que o reino dos céus, referido pelo Mestre, é a tranquilidade social, é a paz de consciência do dever cumprido. Se queremos inspiração para o nosso proceder, a procuremos em Cristo. Ele a tem com abundância. Com a sua corte de agentes de luz para guiar-os de boa vontade. Não percamos tempo com coisas vãs. Procuremos em João o de que precisamos para entender melhor este assunto. João capítulo 12, versículo 46. Eu vim como a luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crer em mim não permanecerá nas trevas. É que é o dever do homem crer em Jesus, para que não se acenda a luz da vida cada vez mais. Depois que o coração esteja iluminado, toda a vida brilhará nos seus caminhos com mais intensidade e, sobretudo, sem guerra o caminho. Também é muito importante. As pessoas falam por vezes muita coisa, que o mundo não tem mais jeito devido aos distúrbios nele enraizados pela ignorância humana. Mas como se enganam esses espíritos fracos de fé? É a solução mais fácil que pensam. Os problemas sociais estão assim porque os homens que dirigem as nações esquecem Jesus. Por vezes falam nele, mas o coração está longe do Mestre. Quando eles passarem a viver os preceitos do Divino Mestre, tudo ficará em harmonia. Allan Kardec, no comentário que faz esta pergunta e esta resposta, que estamos a ler de Livro de Espíritos, escreve uma belíssima página, que é a verdadeira solução para irradiar a desarmonia dentro dos povos. Ele era o intérprete do Mestre, traçando soluções para os distúrbios sociais da humanidade. O homem forte tem o dever de ajudar o fraco nas suas necessidades. O homem tem o direito de repousar na velhice, tendo nas mãos dos jovens a segurança que lhe encontram amparados. Lembremos de que Deus é amor. Se Jesus pede para que amemos ao próximo que a nós mesmos, esses velhos estão bem próximos e muito mais próximos. E porquê? Pelas suas necessidades. E vamos mudar de capítulo. Capítulo 4 da Lei da Reprodução. Iremos falar sobre os temas de população do globo, sucessão e aperfeiçoamento das raças, obstáculos à reprodução, casamento e celibato e poligamia. Então, vamos agora começar com o tema população do globo. Pergunta 686. É lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Evidentemente. Sem a reprodução, o mundo corporal pareceria. Aqui vamos falar de reprodução. E vou tentar ser o mais claro possível. Fechamos. Sem a reprodução, o mundo das formas pareceria, pois em tudo há o germe da multiplicidade. Começando pelas plantas, observando o poder das sementes, a extraordinária força de multiplicação das espécies, assim como ocorre com os animais e com os seres humanos. O
crescei e multiplicai. É a lei de Deus para todos os quadrantes da natureza. Somente o espírito é que não reproduz espírito, porque esse vem da fonte maior, que é Deus. O corpo físico é a maior maravilha de todos os tempos. Se pudermos chamar assim, ele é o maior milagre divino em se falando na Terra. O Todo-Poderoso criou leis para estabelecer a harmonia na criação. E os livros sagrados de todas as religiões e filosofia são pálidas cópias dessas leis. Eles vão chegando aos homens de conformidade com o seu despertamento espiritual. Cada vez que crescem na pauta da evolução, lhes são mostrados ângulos diferentes das leis da natureza, sem a reprodução que obedece à vontade do Criador. O mundo das formas deixaria de existir. O ser humano só está-se voltando para perceber o disparar da vida, sem contudo compreender na profundidade o que é a vida. Se ainda não pode compreender melhor o que é Deus, que não o culpe pelos seus infortúnios. Se Ele é a inteligência maior do universo, sabe o que faz com a sua casa e com os seus filhos. Julgar o que não se pode compreender, sabem, meus amigos, é pobreza de raciocínio. E pela lógica, quem raciocina ainda está na escala dos ignorantes. Devemos procurar desenvolver outras qualidades que possuímos para compreender melhor as leis de Deus. Observemos a lei da reprodução nos nossos pensamentos, que eles também crescem e multiplicam-se. Este é o ponto sutil das nossas decisões. Os pensamentos são sementes que lançamos em todos os solos das mentes que nos ouvem, levando a chancela da nossa responsabilidade. O que escrevemos são sementes igualmente e responderemos por elas. Não poderia existir sem a reprodução de valores. Nada poderia existir mesmo. A reprodução existe em tudo. Tudo se multiplica, porque em tudo estão as bênçãos do Criador. Compete-nos a nós, filhos de Deus, trabalhar bem na co-criação, de modo que a nossa liberdade se torne paz para os nossos corações e luz para as nossas consciências. O aprendizado é infinito. Não existe nada errado no mundo. Existem, sim, posições diferentes tomadas por nós. Quem está com sede deve tomar água. Quem tem fome deve se alimentar. Quem se encontra nu deve procurar roupa. Quando somos contrariados nas nossas necessidades, o que é que acontece? Entramos em desarmonia e sofremos as consequências das nossas faltas. Isso é a lição divina na expressão do aprendizado humano. A semente que vem da vida vem de Deus, mas necessário se faz que os seus filhos cuidem dela. Se queremos coisas mais perfeitas, então aprofundemos mais nas leis. É justo que aprimoremos as nossas qualidades para a nossa devida percepção espiritual. Para tanto, não devemos procurar uvas em espinheiros. As nossas palavras são sementes que usamos todos os dias na nossa semeadura. Procuremos também saber semear, para que não derramemos lágrimas na colheita. Cresçamos e nos multipliquemos nos valores eternos, porque vivemos dentro da eternidade, respirando o ar a que fizemos jus, comendo o alimento que merecemos e vestindo roupas dentro das nossas necessidades. E vamos à pergunta 687. Indo
sempre a população, na progressão crescente que vemos, chegará o tempo em que seja excessiva na Terra? E a resposta, perdão, do Espírito da Verdade é a seguinte: não. Deus assim o provém e mantém sempre o equilíbrio. Ele coisa alguma inútil faz. O homem que apenas vê um canto do quadro da natureza não pode julgar da harmonia em conjunto. Olha que grande verdade. Isto, às vezes, não pensemos bem nas coisas e as palavras que utilizamos também não são corretas. Vejamos, aqui nesta pergunta 687 falamos da progressão crescente. Eu acho que se nota do crescimento da população e para aquilo que se vê, parece que neste ritmo de aumento tornar-se-á difícil a vida na Terra. Pelo excesso de pessoas e também de animais. Mas, na verdade, Deus, consciente de tudo o que se passa na sua casa universal, tanto olha e sabe as necessidades dos vermes como dos homens. Tanto dos espíritos simples e ignorantes, como dos angélicos. É que nada faz falta na criação. Perdão, peço imensa desculpa por que disse. Nada falta na criação, queria dizer. Peço imensa desculpa. O amor de Deus são sementes de luz que a tudo servem e transmutam nas nossas necessidades espirituais e físicas. Se Ele criou e domina o universo, como saberia manter o equilíbrio da população que deve ter o planeta? Grão de areia na criação. Não nos assustemos com as coisas de Deus. O governador do planeta Terra, que é Jesus Cristo, pelas mãos de Deus, nosso Pai, não deixa sobrar nem faltar nada para os seus filhos. Vejamos os rios, os mares, a proliferação dos seres viventes. É inconcebível para o homem e nenhum deles morre de fome e nunca passa dos limites que deverão atingir. Deus criou leis que regulam todas as coisas. Quando observamos uma violenta tempestade, chegaremos a temer nas suas consequências. No entanto, ela é higienizadora, é isso, que limpa e purifica o ambiente, assim como as chuvas, assim como as próprias catástrofes. Em João, no capítulo 16, versículo 24, escreveu: Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. É claro que notamos que é necessário que se compreenda o que é pedir em nome de Jesus. Não é somente mover os lábios, nem ficar em certas posturas. É pedir pelo exemplo do comportamento, pedir para a caridade e pedir pelo amor. Assim as tribulações e os infortúnios cessarão e as nossas próprias dores se transformarão em luzes para os nossos caminhos. Até mesmo o progresso crescente da população permanecerá no ritmo que podemos observar, sem assustar os nossos corações, pela confiança que poderemos ter em Deus. Se bem sabemos que Deus é harmonia, como essa harmonia poderia ser quebrada pelos impulsos dos homens? Não. Limpemos, sim, a nossa mente. E nos entreguemos à intuição que as forças divinas farão-nos compreender que tudo vibra conforme a lei do Criador. Tenhamos fé e amemos,
que o resto virá nas linhas da misericórdia divina. E vamos para o tema: sucessão e aperfeiçoamento das raças. Há neste momento raças humanas que evidentemente decrescem. Virá um momento em que terão desaparecido do planeta Terra? Pergunta Kardec. E o Espírito da Verdade responde: assim acontecerá de facto. É que outras lhes terão tomado lugar, como outras um dia tomarão o da vossa. É que nesta pergunta 688 estamos a falar do aperfeiçoamento das raças. Várias raças povoarão a Terra em lugares diferentes, em conformidade com os climas do ambiente terreno e a vontade daquele que tudo fez. Todas as coisas na Terra obedecem a uma direção espiritual. No entanto, é da vontade igualmente do Senhor que elas se fundam umas nas outras, caldeando suas qualidades e entrosamento nos sentimentos. A própria fraternidade encontra a expansão no encontro das mesmas. A grande inteligência que planeou o aparecimento da Terra já fez com abundância em certas coisas, em certos países, em escassez de outras, para que se realizassem as permutas. Por trás deste comércio, por trás deste comércio nasce o amor, a amizade e a fraternidade. A origem das raças diferentes do planeta que se encontram no mundo espiritual, de onde se dirige tudo e tudo inspira para o aperfeiçoamento, uma raça sucede à outra, cada vez mais aprimorada. Compete a quem queira saber desse desenvolvimento observar as mutações e os entrosamentos umas com as outras. As misturas das raças levam a elas o destronamento do orgulho e do egoísmo. Se a alma evolui em cada existência carnal, esse é o grande objetivo, como pode essa alma tomar o legado de corpo que usou quando suas possibilidades eram limitadas, considerando que o espírito desconhecia certas verdades? Será assim? O próprio sistema nervoso evolui e os seres humanos sentem esse avanço, sem compreender bem como e de onde vem essa evolução, sendo muitas vezes conduzidos a hospitais neuropsiquiátricos, onde são intoxicados pela química imprudente e práticas precipitadas do choque ao passo. E se fizessem esforço consciente para o autoaperfeiçoamento, não passariam por tais ou quais infortúnios que as leis do progresso lhes impõem. Quantos distúrbios podem ser evitados pelo Espiritismo? Já pensaram nisso? É que são muitos e muitos. Porque o Espiritismo é uma escola que coloca os alunos no exercício da caridade, no autoaperfeiçoamento das suas qualidades, sem que a natureza seja forçada a investir nos seus dons, contribuindo pelas forças de evolução para o seu progresso. Os que mais sofrem são os que se encontram mais ligados aos prazeres inferiores. Eles encontram-se mais ligados aos prazeres inferiores do que à felicidade espiritual. Nós atraímos para junto de nós o que pensamos e desejamos. A mente é dotada de uma força poderosa e a sua fixação em ponto determinado torna-se um pedido que Deus atende, desde quando observa lições valiosas para educar seus filhos. A doutrina do Espírito, o Espiritismo, veio ao mundo para despertar os que se encontravam amadurecidos para a verdade. E ela bate às portas desses corações, escolhendo-os e chamando-os para a verdadeira felicidade, que é a consciência na paz do amor. O racismo é a ignorância dos povos.
O espírito é o mesmo, ainda que esteja em vários níveis de despertamento espiritual, como já falámos disso várias vezes. A Terra é uma escola de Deus e cada nação uma sala de aula que se divide até ao lar, como uma célula da sociedade. É bom notarmos que todos somos irmãos e que mesmo os animais devem ser vistos como tais nos nossos caminhos. Os corpos dos ancestrais humanos eram muito mais grosseiros do que os atuais. E os corpos que estão sendo preparados para as gerações futuras serão mais sutis que os corpos atuais. São raças fundindo em raças e corpos se fundindo em corpos, para que no amanhã sejamos elevados para a glória de Deus, bebendo o néctar da vida. De modo que a esperança nos mostrará bem de perto o reino da felicidade, se trabalharmos principalmente com amor. E continuamos na sucessão e aperfeiçoamento das raças. Vamos para a pergunta 689. Os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Bem, a resposta do Espírito da Verdade é a seguinte: são os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá a sua fase de crescimento e desaparição. Substituí-la-ão outras raças mais aperfeiçoadas, que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Esta pergunta 689, falamos da criação nova, não é? É o que leva-me a pensar. Vejamos que os homens atuais são os mesmos espíritos do passado. Eles se fundiram e refundiram na forja do tempo e renasceram em nossos corpos, de modo a ampliarem seus conhecimentos e se enriquecerem no amor. A família encarnada e desencarnada é muito grande e há uma profusão de trocas, de maneira que todos participem das oportunidades que Deus nos dá para o devido despertar. Portanto, é justo que compreendamos mais perto das leis de Deus, para não errarmos nos caminhos delineados por Ele, traçados por Ele. A reencarnação é lei universal e não há ponto terminado para permanecermos. Estamos sempre em movimento, constante, pela lei da liberdade e pela lei da justiça. Mesmo que estejamos longe da perfeição que estamos, e a nossa luta não... Estamos lutando, procurando ela, perdão. E a nossa luta não podemos estar sozinhos na nossa luta. Todos trabalham para que a luz desperte em cada um, porém na intimidade da alma. O serviço pertence a cada ser, de modo a descobrir o melhor, amparando arestas, e rompendo barreiras, simulando conceitos e vivendo os ensinamentos do Mestre. Às raças sucedem raças, como diz o Espírito da Verdade nesta resposta à pergunta de Allan Kardec. Cada vez mais aperfeiçoadas. E são os mesmos espíritos, volto a repetir, que de corpo em corpo se mostram mais aptos a maior entendimento das coisas espirituais. Compete a nós, outros,
nos esforçamos todos os dias no sentido de vencermos a nós mesmos e descobrirmos o tesouro espiritual existente nos nossos corações. As raças tendem a desaparecer em quase todos os aspectos. Mas aqui, perdão, não mencionei, mas estou a falar das raças que tendem a desaparecer em quase todos os aspectos, as raças primitivas. Vejamos, se as almas crescem espiritualmente, elas devem encontrar corpos compatíveis com a sua evolução. Isso é justiça. Não há regressão do espírito que sempre se encontra no caminho para a frente. Os homens atuais, conscientes dessa verdade e ainda mais conhecida doutrina revelada pelos espíritos superiores, não devem perder tempo com os olhos fechados. Que ajudem pela reforma interna a preparar a nova geração para que os espíritos que vierem no amanhã encontrem corpos mais sensibilizados, de modo a sentirem-se com eficiência a seus inquilinos espirituais. Isto é a lei do crescer e multiplicar, mas sempre melhor hoje do que ontem. O homem atual, eu acho que tomaria um susto ao deparar-se, se assim pudesse, com os seus ancestrais. Repito, novamente, se assim pudesse. O progresso é força de Deus. Essa força de Deus que aperfeiçoa todos os aspectos da vida, deixando um rastro do amor de Deus por todos os lados e por todas as formas. O homem de hoje já teve no reino animal e por isso deve procurar ajudá-lo no que puder, pois ele tem alguma coisa do que é hoje. Os que se encontram à nossa frente, como no caso dos espíritos angélicos, estão sempre cooperando com a nossa subida, porque eles querem nos ver felizes. Os homens nunca foram, desde o princípio, homens. Eles passaram para a fieira das formas incontáveis para chegarem onde estão estagiados. E ainda existem caminhos sem fim que eles deverão percorrer. E vamos ficar por aqui, neste estudo do episódio 90, perdão. Espero que tenha tido o discernimento para poder-vos explicar da melhor forma as perguntas e as respostas que estudamos neste episódio 90. Mas antes, quero agradecer ao nosso Mestre Jesus. Aumentou deste trabalho. Aos nossos guias espirituais, pela paz, pelo amor, pelo discernimento neste estudo. E que nós, em todos os passos, pensemos naquilo que Jesus faria para podermos caminhar com certeza, sem errarmos, para que podemos caminhar no nosso bem, mas também no bem dos outros, para que podemos afastar o orgulho e a vaidade, para que podemos fazer a caridade. Esse é o homem que hoje tenta projetar o futuro. E não aquele, ainda com instintos inferiores, recorre às guerras, à morte, aos assassinos. Que Nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre connosco nos nossos caminhos e nos dê a paz, o amor, o discernimento, para que os nossos caminhos estejam sempre iluminados, para que possamos merecer isso,
mas que temos que nos alterar. Temos que trabalhar mais no nosso espírito, na nossa moralidade, para podermos ter essa benéfica daquele que nos guia em todos os sentidos, com o amor de Deus. Obrigado, Jesus, e que assim seja, agora e sempre. Obrigado por terem assistido a mais um episódio. Voltarei para a semana com o episódio 91. Um bem-ajam para todos e muita paz.